Salve, salve galera! Estamos aqui novamente com Direto ao Ponto, hoje trazendo um tema muito relevante para você. Falando um pouquinho sobre contexto de mundo. Você já reparou que o mundo hoje, ele tá bem diferente do mundo que era 50 anos atrás? Não precisa ir tão longe, né? Não. Se falar de 15 anos atrás, 10 anos atrás, o mundo que a gente vive hoje, ele tá bem diferente. Mudou bastante. E você tem visto aí as notícias, tem sido noticiado aumento da ansiedade, né? A gente vive crises de ansiedade, aumento Síndrome do pânico, depressão. Não, talvez assim, aumento e novas doenças surgindo, como Novas até uma síndromes. nova. Esses dias eu até estava lendo sobre a FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de você perder alguma coisa, já que a gente tem tanta informação no mundo. Normose. Normose, né? Já ouviram falar de normose? A gente vai falar sobre normose em um outro episódio do Direto ao Ponto. Mas o ponto é, estão aumentando uma série de doenças ou de síndromes na nossa geração, né? Como a gente falou, depressão, patologias, porque o mundo está mudando. O mundo está mudando muito rapidamente e nós precisamos nos adaptar. Então a ideia desse Direto ao Ponto é para que você entenda o que está acontecendo com o mundo de uma forma bem rápida e direta e como que você pode se preparar, como que você pode se desenvolver, quais são as competências necessárias para que você possa prosperar no século XXI. A gente não vai conseguir falar de todas, são algumas, mas a gente vai trazer hoje uma competência fundamental. A que a gente julga ser a principal e uma das mais importantes para você poder navegar nesse novo século de tanta informação, mudanças. de tantos... Exatamente. Então a gente pode começar falando um pouquinho de como era o contexto anteriormente, né? E aqui é bem legal citar o trabalho do Thomas Malone. Thomas Malone é um professor do MIT e ele tem uma tese inteira, fantástica, explicando como que o mundo vem se transformando a partir de uma coisa muito simples, um único dado, o custo de comunicação. Eu vou explicar. O que o Thomas Malone falou? Ele falou assim, quando há 20, 30, 50, 100 anos atrás, o custo de comunicação era muito alto. Então, para você mandar uma carta daqui para a Europa, demorava semanas, às vezes até meses. Isso custava muito, né? Tempo, dinheiro, você mandar uma informação de telégrafo, né? Não existia internet, não existia telefone, não existia rádio, existia, mas ainda não tinha uma amplitude global. Então custava muito caro. E esse custo ele foi sendo reduzido ao longo das eras. Até que a gente chegou num ponto que nós vivemos hoje, 10, 20 anos atrás, em que a gente tem um custo quase zero de comunicação. Mas o que isso traz de impacto? Quando a gente ainda não tinha esse custo quase zero de comunicação, antes dessa revolução da tecnologia digital, do e-mail, do WhatsApp, do celular, do smartphone, a gente tinha, como o custo era alto, a gente tinha que centralizar as informações em instituições. Então as instituições, pelo fato de terem poder econômico, elas centralizavam as informações e elas eram responsáveis, ou as centralizadoras, por distribuir essas informações para as pessoas. E as informações, não só as informações que você recebe de notícias, mas até o seu próprio trabalho. Se você não estivesse vinculado a uma instituição, o seu trabalho não conseguiria ser comercializado. Não, tudo. O indivíduo tinha que se afiliar a alguma instituição para que ele pudesse ter acesso a informações, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse aprender alguma coisa. É verdade. Tudo que você fazia, você tinha que abrir mão da sua individualidade para poder se afiliar a alguma instituição, para você poder ter acesso ao conteúdo e às informações que estavam disponíveis no mundo. Porque o custo de informação era alto. Muito alto. Então você tinha que entrar numa faculdade, tinha que trabalhar numa grande empresa, onde tinha os meios de produção, você tem que centralizar todas as suas atividades com o governo. Enfim. Todas as informações que você recebia era de alguma mídia de comunicação, um jornal específico, e depois mais pra frente até os canais de televisão. Então tudo era muito centralizado nas instituições. E tem uma outra coisa, tudo era muito mais lento, né? Tudo era muito mais previsível. Como estava tudo centralizado em alguns pontos, né? É a instituição, a mídia, é o governo, é a instituição de ensino, era tudo mais previsível e controlável. O mundo era mais controlável, o mundo era mais previsível, o mundo era mais lento e o mundo era mais simples. E você, como nós aqui, foi educado nesse mundo. Você foi educado nesse contexto. E aí o que aconteceu? Você foi educado a viver esse paradigma. É como se você tivesse a vida inteira aprendido a jogar futebol. Né? Você desde de pequenininho te ensinaram a jogar futebol. E o que aconteceu agora?
Agora o pessoal está falando assim, não, futebol não é mais, agora é vôlei. E ninguém sabe jogar vôlei. Sabe que tem uma bola, uma rede, mas ninguém sabe tem muito jogador, bem. bola, rede, mas as regras são completamente diferentes. E você não aprendeu a jogar vôlei. E é aí que a gente entra no contexto atual. E agora a gente vive um novo contexto completamente diferente. Que na década de 90 o exército americano já começou a investigar como é que seria esse novo contexto de mundo que a gente vive hoje. E naquela época, no comecinho da década de 90, estava começando a internet, eles já fizeram uma pesquisa e descobriram, né, analisaram através de um acrônimo que eles chamaram de VUCA, quais seriam as características desse novo contexto do século XXI. E VUCA significa, em inglês, né, volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade. Então, a gente está falando de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Essas são as características da nova fase que a gente está vivendo na humanidade, do século XXI, que foi potencializado e catalisado pela tecnologia da informação. E aí, por conta disso, e da comunicação também. A comunicação se tornou uma coisa muito mais rápida, muito mais acessível, e hoje a gente tem um contexto de mundo onde as coisas são imprevisíveis, incontroláveis, muito mais complexas, muito mais rápidas e muito mais voláteis. Até o próprio Zygmunt Bauman falava da sociedade de hoje, né? A sociedade líquida, que as coisas elas escorrem por entre os dedos, as coisas acontecem de uma forma muito, muito, muito rápida. E nesse novo contexto, o indivíduo, ele ganha poder. Diferente, por conta da comunicação, acesso muito, muito rápido, muito fácil, muito amplificado da comunicação, diferente daquele contexto anterior, onde a instituição tinha o poder, detinha o poder, hoje quem ganha esse poder é o indivíduo. Porque ele tem acesso a tudo de forma muito rápida, muito fácil, muito instantânea. E aí a gente tem um novo contexto bastante diferente do que era o contexto anterior. O mundo está em crise, em um certo sentido, uma crise silenciosa, porque são paradigmas invisíveis. A gente está falando de formas de pensar diferente, de competências diferentes que você tem que ter para aprender a navegar e prosperar nessa nova era. Um desafio complementar que, assim, a gente não está na nova era, nós estamos na transição entre o que era e o que vai ser. Então isso traz pra gente um desafio extra, né, da gente sair, porque tem muita coisa que está funcionando ainda dentro de um contexto antigo, as próprias instituições funcionam ainda dentro de um contexto antigo, para um novo contexto onde a gente ainda está aprendendo a navegar. Então o desafio ele é potencializado por essa transição. A gente está na zona de turbulência, né? E isso que a Lari trouxe é muito importante. Esse curto-circuito que as instituições têm vivido, e quando eu falo instituições, eu falo das empresas, o sistema educacional, o governo, o sistema educacional, as ONGs, principalmente. Elas estão todas estruturadas num paradigma antigo, mas estão vivendo num mundo novo. E aí tem esse curto-circuito. Existe a insatisfação das pessoas dentro dessas instituições, porque elas veem tudo rápido, tudo fluido, onde elas têm poder, onde elas conseguem ter influência. E aí quando ela vai para a instituição onde ela trabalha, nada disso é realidade, né? É engessado, é hierárquico, é lento, é burocrático. E aí gera um senso de frustração entre o que ela vive fora da instituição onde ela trabalha, onde ela vive, onde ela desenvolve a maior parte do seu trabalho e tempo da vida, com o que ela vive lá dentro. Isso acontece dentro da sala de aula, a criança que é super estimulada através de acesso à internet, acesso a informações, aí quando vai para a sala de aula, tem que sentar numa carteira, super formato ali, industrial, todo mundo um na frente do outro, aquele contexto que não está nem um pouco preparado para lidar com a criança que está vivendo fora no mundo, que está vivendo no mundo, com acesso à informação, com acesso a conhecimento. Então, todas as instituições elas ainda estão operando no modelo antigo, não preparadas para poder abraçar o cidadão que está vivendo nesse contexto completamente novo. E aí, o que acontece, o que você tem que fazer nesse contexto? Entenda uma verdade. As instituições não te darão a resposta no curto e médio prazo, porque elas também estão, de certa forma, perdidas. Você tem que buscar essa informação, você tem que buscar o seu desenvolvimento para que você possa prosperar dentro desse contexto do século XXI. O Google, entre as suas várias pesquisas de futurologia, eles atestam que a maior parte, 50%, né, eles falam um número assim, mas 50% das empresas que hoje são as mais valiosas do mundo na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, não serão nas próximas décadas. Essas empresas vão sucumbir, outras vão emergir
trazendo um novo paradigma. Outra pesquisa muito comum, que já foi alardeada, são as profissões que os seus filhos terão, elas ainda não foram nem inventadas, elas nem existem. As 20 profissões mais valiosas nos próximos 20 anos ainda não foram nem inventadas. Você está falando de 20 anos, é um período de tempo super curto. E aí, dentro desse contexto, novamente a gente falando, você tem o poder e você tem a responsabilidade, porque muitas das instituições educacionais, governamentais e empresas privadas vão falir nas próximas décadas, literalmente ou institucionalmente, não importa, mas você vai ter que correr atrás do seu desenvolvimento. E aí vamos falar um pouco das competências, ou pelo menos falar de uma competência que a gente considera fundamental para que qualquer indivíduo desenvolva, para que ele possa prosperar no século XXI. Essa competência, ela é porta de entrada para as outras que em outros vídeos a gente vai falar. Mas a gente quer focar nessa aqui hoje porque ela eu diria, a porta de entrada, né? Para você começar, para você poder se desenvolver, viver esse século XXI, esse século do VUCA, né? Que é o acrônimo que define essa era. E essa competência, indo direto ao ponto, é curiosidade. E o que é curiosidade? Eu gosto bastante da definição do Charles Watson, que ele diz o seguinte: curiosidade é a tendência de valorizar uma informação antes que ela tenha utilidade explícita. E essa tendência de valorizar uma informação antes que ela tenha uma utilidade explícita, ela vai contra o paradigma educacional que você viveu. Porque você foi educado numa era de produtividade, numa era industrial, em que se aquilo não tem um fim, uma utilidade direta e real, aquela informação é inútil, porque você precisa ser produtivo, você precisa ser eficiente. Esse é o paradigma que a gente vivia. E agora a gente está falando assim, não, o paradigma ele precisa ter bases que estão mais ligadas ao nosso princípio evolucionário biológico. O que é isso? A gente precisa ter excesso de informações que nós ainda não sabemos muito bem para que serve, ou não sabemos para que serve, mas elas fazem parte de nós, a gente junta essa massa crítica para que no momento em que se surgir a novidade, a mudança, o inesperado, que vem muito rápido nesse contexto, né? A gente tem massa suficiente, recursos suficientes para combinar e achar uma solução adaptativa. Né? O nosso organismo faz isso, o nosso DNA faz isso, com proteínas aparentemente inúteis, e quando a gente é invadido por um vírus, uma bactéria, ele vai tentar ver se alguma daquelas proteínas inúteis que ele tem dentro dele podem ser usadas para combater aquele intruso, e isso é uma característica de adaptação evolutiva. Então a curiosidade traz isso para a gente, traz isso para o século XXI. Se a gente vive um século XXI de VUCA, a gente precisa ter curiosidade para ir atrás das coisas, mesmo que a gente ainda não saiba muito bem para que serve. E desenvolver a curiosidade é algo que a gente faz principalmente na nossa infância. Então, esse também é um recado para as pessoas aí que têm filhos pequenos, que estão criando os filhos e querem encontrar formas de ajudar essas crianças a navegarem melhor nessa nova era. A curiosidade, ela só é desenvolvida num espaço onde haja tolerância ao erro. Isso também é uma das características que não estava dentro da cultura que a gente foi criado. Não existia tolerância ao erro. O erro, ele é tratado com punição. Desperdício. Exatamente. E você ajudar uma criança a estimular a curiosidade é você justamente valorizar o esforço, ao invés de valorizar o resultado que aquela criança atingiu. E para que um adulto ele consiga se sentir confortável, né, ajudar a criança no desenvolvimento da curiosidade, requer que esse adulto ele consiga perder o controle, porque ele sabe que ele não vai ter resposta para tudo. Né? Então, ajudar uma criança a desenvolver curiosidade requer vulnerabilidade e perda do controle. Aí você está me perguntando, tá bom, mas eu sou um adulto e como é que eu faço para desenvolver a minha curiosidade hoje, já que no meu contexto de infância, muito provavelmente não foi estimulado para desenvolver essa minha curiosidade. E a gente fala aqui no Moporanto, a gente sempre bate nessa tecla, que tudo que você conhece é trabalhável. E o que você desconhece é algo que pode te derrubar de alguma forma. Então, o primeiro ponto para você começar a tentar trazer a curiosidade para a sua vida, estimular que você comece a desenvolver essa competência, é investigando o que você pensa a respeito da curiosidade e do erro. É investigando as suas crenças a respeito
da curiosidade e do erro, com bastante honestidade, com bastante sinceridade, voltando ali para sua infância e tentando entender se a curiosidade era uma coisa que era vista como algo ruim, ou se era vista, né, ou se era uma coisa que era valorizada. A gente tem até alguns ditados populares que falam assim, curiosidade matou o gato, coisas assim, que curiosidade é uma coisa que é ruim. Fica no teu lugar ali, menino, não se mete, porque se você for curioso, provavelmente você vai se dar mal. Por quê? Porque a gente buscava a estabilidade, a segurança, e a curiosidade traz o novo, né? E o novo às vezes é imprevisível. Então, muitos de nós foram educados com esses ditados, esses paradigmas. Curiosidade é uma coisa ruim. E vocês podem estar perguntando, mas esse excesso de informação que a curiosidade traz pra gente, não gera justamente as patologias que a gente falou no começo, como ansiedade, como essa coisa do FOMO, muita coisa acontecendo? Esse assunto para um próximo Direto ao Ponto. Exatamente. Um beijo e até a próxima. Até. Tchau. Tchau.